Fala, moteleiros e moteleiras do Brasil! Estamos aqui novamente para conversar com você e trazer conteúdo. Sou Roberto Baca, CEO e especialista em gestão de motel. Estamos aqui mais um dia para trazer conteúdo e informação. Você, moteleiro, eu acredito que deve estar buscando muito conteúdo. Hoje é um dia de muito acontecendo para o segmento de motéis. E eu acredito que essa live será de suma importância, de tomada de decisão principal, porque vamos trazer conteúdo de que forma? De como o contador, o seu contador, pode te ajudar nesse momento de crise. Eu acredito que ele deve ser um braço direito seu. Você deve ter ele do seu lado, porque ele pode te ajudar muito na tomada de gestão do seu negócio. Vai poder trazer segurança para todas as MPs que o governo do Brasil liberou, a MP 936, tudo que pode ser colocado para atuar no teu negócio, para gerar resultado, para suspender ou até mesmo postergar alguns pagamentos. A gente sabe que o governo, tanto estadual quanto o federal, liberou para postergar alguns impostos. E o Thiago da Service, que é um parceiraço nosso, daqui a pouquinho vou estar chamando ele aí para conversar com a gente. Então a gente elencou alguns pontos importantíssimos que vão fazer te ajudar a tomar a decisão do que o seu contador pode estar te ajudando nesse momento de crise. Sei que às vezes a contabilidade que você contrata não te dá resultado. Então você tem que parar e pensar o que essa contabilidade está me ajudando. O que eu tenho que cobrar mais deles? Então, você, moteleiro, tem que pensar que às vezes a contabilidade que você contratou não é eficiente, não está te trazendo resultado, não está te trazendo retorno do quanto você paga para essa despesa no seu motel. Então eu vejo que você tem que tomar ciência, moteleiro, que a contabilidade ela tem o seu valor agregado, ela não está lá só para emitir os impostos, ela não é somente mais uma que você paga, é um investimento, porque a contabilidade do seu motel, ela tem que trazer retorno, ela tem que te avisar quando você está fazendo coisa errada, para te ajudar a melhorar e evoluir no teu segmento. Hoje, moteleiro, nós vamos trazer aqui como eu faço para aplicar as medidas provisórias que foram lançadas. É a contabilidade que dizer o que você tem que fazer para você poder postergar algum imposto, que tipo de impostos você pode postergar. Exemplo, se você pode postergar INSS, FGTS, o Simples, entendeu? Que tipo de potencialização você pode ter de liquidez no teu motel, o que você precisa dar prioridade, é a contabilidade que vai te dar esse retorno. Ou seja, quais são os prazos que você vai poder aplicar essas medidas provisórias? Porque há muita oscilação. Então, com isso, é a contabilidade que vai te ajudar. Beleza? Então, eu vou estar chamando aqui o Thiago, nosso parceiraço aí da Service Contabilidade. O cara tem um conhecimento bacana aí, que vai poder agregar muita informação aí para todos nós. Beleza? Vou chamar ele aqui para a gente poder, vocês conhecer ele. Aguardando o Thiago aceitar a solicitação. Vamos lá. Vamos lá, Thiagão. Ricardo já está presente aí, vários moteleiros. E aí, Thiago, tranquilo aí? Como é que você está? Tranquilo, Roberto, tudo certo. Beleza. Vamos aí mais um dia trazer conteúdo aí para os moteleiros, né? Bacana, vamos sim. Tem bastante empresário aí sentindo as mesmas dores. E o ramo hoteleiro não é diferente, né, dos moteleiros. Exatamente. Que a gente possa contribuir bastante aí. Bacana. Bom, Thiago, vamos contar um pouquinho da tua história aí para as pessoas te conhecer. Você é aqui de Blumenau, a gente já se conhece há um bom tempo, aí na minha época de gestão da motelaria, você atuava como meu braço direito aí na contabilidade dentro do motel que eu atuava. Mas as pessoas não te conhecem, então conta um pouquinho da tua história para que as pessoas possam te conhecer aí um pouquinho. Beleza, Roberto. Já tivemos a oportunidade de trabalhar junto.
felizmente, aí na tua área, né? Uma área que tem bastante experiência. Eu estou há 12 anos nessa área, na contabilidade. Sou contador de formação e sou empresário por paixão, né? Então, a minha base, a minha estrutura, meu conhecimento e aonde eu aplico maior tempo é dentro da área de contabilidade, especialmente na consultoria com os clientes, né? Na parte de gestão, seja a parte de gestão financeira, gestão contábil, a gestão de resultado. E eu tenho a felicidade também de ter negócios e poder aplicar essa teoria toda na prática, né? Eu atuo também em outros ramos, além da contabilidade, como a área da beleza, com um salão de beleza, com um restaurante, tenho uma loja em shopping, tenho um marketing digital, né? Hoje tudo isso faz parte do negócio e então tenho essa felicidade de poder ter a teoria, né? Estar no dia a dia com os clientes e também ter a vantagem de aplicar nos meus negócios. E nessa época não está sendo diferente, né? Então, além de ter o lado de orientar os clientes, o que eles devem fazer, eu também estou tendo que tomar essas iniciativas, né? Então, o tempo todo antenado aí o que o governo está lançando, em primeiro lugar para poder orientar e em segundo para ver que medidas eu também vou tomar nas empresas. Bacana. Moteleiros, olha só, tem um pontinho de interrogação aqui embaixo. Se você tiver alguma pergunta para fazer para o Thiago, faz a tua pergunta aí que no final o Thiago vai ter o maior prazer de responder os teus questionamentos, as suas dúvidas. Eu tenho certeza que são as dúvidas de outros moteleiros que vão poder trazer grandes resultados aí para o seu negócio. Mas vamos lá, Thiago. Eu anotei aqui algumas perguntas aqui para te fazer, que eu acredito que é pergunta de muito moteleiro, né? Então vamos lá. Primeiramente, saiu muita medida provisória aí nesses dias aí, a gente está seguindo uma maré. Eu vou usar as palavras de um cliente meu hoje, que eu conversei com ele. A gente está num barco à vela, com o vento soprando para tudo quanto é lado, e a gente não sabe se uma hora a gente vai para frente, vai para a direita, vai para a esquerda, né? Então essas medidas provisórias aí, às vezes acabam bagunçando toda a nossa ideia de contexto de atuação. Mas assim, como que eu faço para aplicar essas medidas provisórias no motel? Ou seja, saíram várias medidas provisórias e várias depende da contabilidade dar o primeiro passo e trazer essas medidas para o motel. Então, conta para nós aí que tipo de medida provisória é importante e que o motel pode usar desses benefícios apontados para o governo. Bom, essa é a dúvida recorrente, né? De tudo que saiu dos pacotes aí que o governo foi lançando aos poucos, especialmente através de duas medidas provisórias, e lembrando que a gente já tem toda uma estrutura de legislação que nesse momento vem à tona, se eu posso aplicar ou não posso. Por exemplo, uma simples decisão, nós recebemos dúvidas todo dia, eu posso fazer nesse momento ou não posso? Né? Então tem muita situação que já está na legislação, e nesse momento a gente vem com a dúvida, será que eu posso aplicar ou não posso? Né? Se eu posso dar férias ou não posso, o que eu devo ou não fazer? E além disso, as medidas provisórias, que são situações excepcionais, né, diante de um estado de emergência aí, e aí essas dúvidas elas aumentam, né? Para ter uma ideia, a mesma dúvida que muitos tiveram lá no dia 17, né, falando especialmente aqui de Santa Catarina, quando saiu a primeira sanção aí do governo para que o pessoal tivesse as restrições de saída, né? O primeiro decreto, e as dúvidas vêm até hoje, né? Hoje mesmo recebi ligação com a mesma pergunta que recebi há 25 dias atrás. Isso mostra que ainda há um mar muito grande de dúvidas no que fazer na prática, tá? E logo no começo das falas que eu tenho com o pessoal, eu digo, não demore para tomar atitude. Né? O tempo agora ele é incerto, mas você tem que tomar atitude logo, tá? E muitos demoraram para tomar atitude, Roberto. Um exemplo simples de férias, né? Sério? Quando veio o primeiro decreto, muita gente ainda levou uma semana, 15 dias para decidir se ia colocar o pessoal em férias, sendo que a empresa já estava fechada, né? Então, essa dica ela vale para o tempo que passou, para hoje e para o que você vai fazer também lá na frente. Não demore para tomar atitude.
Mas para tomar atitude, eu preciso ter uma ideia do que eu vou fazer, né? Não é simplesmente decidir sim ou não. E aí vem a tua pergunta, né? Como utilizar essas medidas provisórias no meu dia a dia? Nós tivemos aí, eu posso dizer, uma mão cheia de benefícios que vale a pena, né? A primeira foi muito singela, na primeira medida provisória, onde o governo logo lançou a possibilidade do teletrabalho, né? Uma medida que já permitia que as pessoas trabalhassem de casa. O banco de horas também, o aproveitamento para o futuro, a utilização desse banco de horas, que antes a gente sempre tinha que ter um aval aí um acordo coletivo, né? Um acordo com o sindicato, de acordo com a sua convenção coletiva, e isso a medida provisória também permitiu. O aproveitamento de feriados, então o funcionário ficava em casa naquele primeiro decreto e ele poderia, o empregador poderia, no futuro, que viesse um feriado, trabalhar para compensar esses dias. Essas medidas, elas foram as iniciais, através da primeira medida provisória que foi lançada. Elas foram pouco utilizadas até, né, até porque era um momento de muita incerteza, o que eu vou fazer, então havia muita expectativa do que ia vir para frente, o que o governo ia lançar de benefício para que realmente causasse efeito. E aí veio a medida 936, que essa de fato trouxe benefícios mais práticos, né? Com a suspensão do contrato de trabalho e a redução de jornada. E o melhor de tudo isso é que, além da possibilidade de fazer isso, sem prejuízo para o funcionário, né? Porque não adiantava deixar o funcionário em casa, o empregador podendo permitir isso, mas o funcionário sem ter o seu rendimento. Então, quando o governo lançou a 936, né, aplicando daí as regras do seguro-desemprego para que o trabalhador mantivesse também parte da sua renda, aí sim começou a ficar interessante. Mas, reforço ainda, muitos ainda não decidiram, né, mesmo com a empresa fechada, o que vão fazer. Né, se vão reduzir, se vão suspender, a partir de quando vão suspender. E aí, entrando nessa linha do contador, Roberto, infelizmente a gente teve empresários que entraram em contato e disseram: olha, meu escritório está fechado, eu não sei o que fazer, né? Eu preciso entender o que está acontecendo, eu não tenho acesso. Então, a primeira dica aí é reveja quem está te atendendo, né? Que o primeiro passo é que ele esteja atendendo, que ele esteja à disposição, porque nesse momento, mesmo que ele tenha as necessidades de talvez fechar o escritório, né, Roberto, para poder manter também os seus colaboradores em casa, mas que ele, de alguma forma, se estruture para atender de uma outra forma, né, como o home office, ou ele mesmo está à disposição para poder dar esse suporte para o seu cliente. Bacana. Em relação à medida provisória, quais são as principais medidas provisórias ali que você deve ter tirado um tempo para poder entender essa medida provisória 936 que saiu, né? E para o moteleiro, trazendo para o cenário da hotelaria e da motelaria, quais são os principais pontos que você acredita que o moteleiro não pode deixar de atuar nesse momento e aproveitar essa medida 936? Essa última medida, onde trata da redução de jornada de trabalho, né? Então, eu posso ter uma redução de 25%, de 50% ou até de 70% na jornada de trabalho. E a suspensão do contrato, sem dúvida, são as mais utilizadas e que todo o pessoal do ramo moteleiro também pode se beneficiar. Por quê? Eu estou olhando Santa Catarina. Nós estamos agora numa situação, um decreto, né, que foi postergado aí, e que não é permitida a abertura do estabelecimento. Então, fica difícil reduzir a jornada, sendo que não tem ninguém trabalhando. Então, nesse caso, a medida mais indicada é, de fato, a suspensão. A grande maioria já deve ter dado férias, né, já deve ter aproveitado para queimar esse período de férias. Então, a suspensão, que funciona da seguinte forma, né? Você primeiro precisa comunicar os seus colaboradores. Então, informar, né, a medida provisória prevê com 40 horas de antecedência do início dessa suspensão, você, de fato, entre em acordo com ele, né, estabeleça um acordo de que o contrato dele vai ser suspenso por um prazo de 30 até 60 dias. Tá? Então, é firmado esse acordo e, a partir da data de início desse acordo, o governo tem 30 dias
para efetivar o pagamento desse período. Então, ele vai receber através da sua conta bancária, ou se ele não tem a conta, uma conta que não seja de cooperativa, né? A gente está tendo uma dificuldade aí hoje na nossa região aqui tem muitos estabelecimentos que são cooperativas e o governo não está disponibilizando na sua base de dados de forma que seja depositado em cooperativa. Então, vai ter uma conta na própria Caixa Econômica, uma conta virtual, onde o funcionário vai poder sacar. Mas o mais importante disso, para o empresário, é que ele vai ter que manter o seu estabelecimento fechado e sem um prejuízo para o seu colaborador, né? Porque hoje, dentro do ramo da motelaria, a parte de custo aí com funcionário representa de 30% a 40% do seu faturamento, né? Você atua nessa parte, conhece bem os indicadores. Então, representando 40% do seu faturamento normal, né? Mesmo voltando à atividade, vai ter o faturamento cheio, né? Não vai ter a mesma realidade que tinha há 30 dias atrás. Só que vai ter que manter uma folha nessa proporção. Então, essa é uma medida com que o governo consiga te dar esse suporte, né? E sem você ter esse prejuízo. Essa suspensão, ela é um acordo individual, né? Então, mantendo o estabelecimento fechado, com certeza todos podem ficar nessa condição. Mas aí fica também, Roberto, uma sugestão quando a economia começar a retomar, né? Porque nós não vamos ter uma retomada de imediato. Você não vai ter o mesmo faturamento, não vai voltar ele no pico. Então, eu posso ir voltando também de forma gradativa. Daí eu posso utilizar a suspensão com parte dos meus colaboradores, uma parte volta, outra parte mantém o contrato suspenso, ou mesmo uma redução de jornada, né? Com turnos diferenciados, ou seja, uma forma de, até que a engrenagem volte a rodar normalmente, eu tenha condições também de ir gerando os custos de forma gradativa, né? Porque estar fechado e não ter nenhum custo com folha de pagamento é positivo, né? É uma forma de aliviar um pouco o caixa. Agora, você imagine retomar com 30% do seu faturamento e ter uma folha cheia, né? Vai continuar tendo as mesmas dificuldades financeiras que está passando nesse momento. Entendi. Em relação a até foi feita uma pergunta agora, a gente vai, já que estamos entrando nessa medida provisória, eu acho que ela entra muito no quesito de o que eu devo pagar para o funcionário, né? Como ele está em casa e ele foi suspenso ou ele foi reduzido a jornada de trabalho, automaticamente eu acredito que insalubridade e horas noturnas também são isentas de pagamento, né, nessa parte, né, Thiago? Fica só a redução do salário base dele, né, nesse quesito. Você pode explanar um pouco mais dessa parte? Sim, a medida provisória, ela trata a remuneração do colaborador no formato do seguro-desemprego, tá? Então, o seguro-desemprego, ele utiliza como base as 3 últimas remunerações, né, a fim de ser a base. Então, pega as 3 últimas remunerações e que entra a hora extra, entra a insalubridade, né? Não entraria aí a ajuda de custo, tá? Então entra sim essas verbas a fim de base para calcular o valor do auxílio que será dado, tá? Então, por exemplo, se o colaborador tem um salário lá de 2.000, se a gente aplicar isso na regra do seguro-desemprego, vai dar em torno de R$ 1.700. Né? Se ele tivesse que dar entrada normalmente de seguro-desemprego, daria mais ou menos esse valor. A gente pode calcular de 70% a 80% da renda que ele tem hoje, né? Aí vai depender da base salarial, lembrando o limite de R$ 1.813, que é o teto do seguro-desemprego. Então quer dizer que a insalubridade, a hora noturno, quebra de caixa só entra para a base de cálculo que o governo vai pagar. Agora o valor que a empresa vai pagar com a redução da jornada é baseada também em insalubridade, adicional noturno ou só no salário do funcionário, salário base dele? Entra todas as verbas, porque na suspensão é aquilo que eu comentei antes, vai pegar as últimas 3 remunerações. Na redução de jornada, se eu tenho uma redução de 50%,
horária, mas as verbas incidentes sobre Thiago, essa carga horária, elas são as mesmas. Tá me vendo? pode repetir ali, Thiago, que deu uma travadinha. Quando eu tenho uma redução da jornada de trabalho, eu Uhum. tenho somente da carga horária, não das verbas sobre o salário. Deu Entendi. para ouvir Então vamos agora? fazer uma. Deu para ouvir. Por exemplo, eu reduzo o salário do funcionário em 75%. Isso vai incidir no salário base dele, correto? E se ele ganha adicional Certo. noturno e insalubridade, isso também é tudo junto? Vai ter a incidência. Essa incidência, se Ah, ele trabalha, se essa redução da jornada for dentro do horário noturno, ele vai ter direito, sim. entendi. Então eu vou acabar pagando insalubridade e adicional noturno proporcional ao novo salário dele, a nova jornada de horas de trabalho. É isso então? Perfeito, exatamente. Bacana, bacana. E agora outro ponto principal, Thiago. Qual é o papel da contabilidade nesse momento de crise que o setor hoteleiro e moteleiro está passando? Qual, na tua visão, qual o primeiro passo que o contador tem que fazer com os seus clientes para fazer essa ajuda nesse momento? Primeiro passo é estar com a sua estrutura pronta para atender. Né? De maneira alguma, o escritório de contabilidade ou o contador estarem disponível nesse momento. Né? Uhum. Não é um serviço de saúde de essencial necessidade, mas para os seus clientes, sim, ele tem extrema necessidade. Eu tenho a necessidade de, principalmente em relação aos colaboradores, para gerar férias, para gerar uma rescisão, para gerar os acordos, então ele tem que estar, sim, com a sua estrutura capacitada para atender. Em segundo, estar por dentro de todas as horas, né, para poder dar essa resposta rápida para o cliente. Não adianta o empresário querer tomar uma iniciativa a curto prazo, né, e ele não tem informação, ele não tem ideia de que existe uma medida provisória ou como ele pode aplicar isso na prática, né? A gente sabe a dificuldade que é hoje interpretar qualquer situação, ainda mais na área trabalhista, que gera muita dúvida, né? Os advogados estão passando por isso de forma muito forte também, né? Tirando essas dúvidas, e como eu pego essa legislação que está sendo lançada agora, eu aplico ela sem que isso me gere um problema futuro, né? Não vai gerar um passivo onde eu tomei uma decisão e vou ter um custo muito alto no futuro. É um momento de total incerteza, isso não há nenhuma novidade. Incerteza, primeiro, do que eu vou fazer. Em segundo, do reflexo que isso vai ter no futuro. Né? Mas o contador, ele tem esse papel de pegar essa legislação, interpretar ela de forma com que cada empresário possa ver a sua situação, né? Porque cada um se encontra numa situação de caixa diferente, né? De poder gerar férias ou não, né? Muitos ficam na ânsia até de fazer as demissões, né? Isso veio muito forte. Olha, eu preciso demitir, eu preciso reduzir o meu custo, porque eu não vou ter como pagar o salário. E o contador tem que participar dessa situação para dizer, olha, é o melhor caminho agora fazer rescisão ou não? Né? Quando que é melhor fazer uma rescisão? Quando eu tenho uma estrutura que no futuro eu tenho condições de reduzir ela. Eu posso trabalhar com 80% do quadro que eu estou trabalhando hoje e eu vou aproveitar essa oportunidade, essa situação, né? Aproveitar não é a palavra certa, mas eu vou ter que fazer isso nesse momento e vou reduzir a minha estrutura. Então eu já vou fazer essas reduções para evitar esse custo lá na frente. Alguns vão ter possibilidade de fazer isso, porque vão ter caixa suficiente para fazer isso, né? Porque para fazer rescisão sai caro. Outras empresas não vão ter condições de demitir. Então é melhor entrar num formato de suspensão para que eu não tenha que ter esse desembolso de caixa, né? Entendi. Eu só estou anotando uma pergunta aqui Um de- do moteleiro aqui para a gente poder dar Tranquilo. andamento. Só um detalhe ali da suspensão do contrato ou da redução de jornada em relação à estabilidade, né? Então, o mesmo período que você define a suspensão ou a redução é o tempo de estabilidade futura.
Então, eu suspendi o contrato de todos por 30 dias. No retorno dessa suspensão, todos os colaboradores têm 30 dias de estabilidade. Entendi. E vamos lá, e os prazos que são, até saiu inclusive, o ministro Ricardo Lewandowski fez uma nova avaliação sobre a MP 936, né? Devido que o empresário, o hoteleiro tem que comunicar o sindicato de alguma forma, e antes ele até poderia fazer os acordos internamente, e agora parece que ele é obrigado a comunicar o sindicato para que seja feito um acordo coletivo. O que você entende dessa parte aí, dessa jurisprudência, entre essa nova jurisprudência que o ministro Ricardo Lewandowski fez? Esse envolvimento do sindicato ele é importante, né? E seria fundamental que todos os sindicatos também tivessem essa disponibilidade de estar aberto ou de ter alguém atendendo para que desse esse suporte também para as empresas, né? Essa é uma das grandes dúvidas, né? Porque muitas empresas deixaram também de contribuir com os sindicatos e a participar de sindicatos, e como é que eu vou agir nesse momento, né? Nós sugerimos, sim, que esse acordo realizado com os colaboradores, seja um acordo individual, um acordo coletivo, ele seja encaminhado ao sindicato. Primeiro, para que tome conhecimento. E segundo, para que o sindicato possa se manifestar para ver se está de acordo esse acordo, né? Para ver se faz sentido da forma que foi feita, dentro da MP. E aí surgiram dúvidas, como por exemplo, mas eles não estão abertos, com quem que eu falo, né? Como é que eu me manifesto? E a gente sugeriu, mande e-mail, deixe isso registrado, né? Se eles responderem, ótimo. Caso não tenha uma resposta, já será um aceite, né? Porque você também não pode ficar dependendo disso para tomar alguma decisão, né? Porque o tempo não permite isso. Os decretos eles saem com pouca antecedência, né? E a gente precisa tomar essas decisões logo. Mas sim, né, a gente reforça com o empresário que a gente não deve passar por cima das decisões aí coletivas, decisões de sindicato, e o quanto antes, para aqueles que estejam disponíveis, né, estejam atendendo, fazer esse contato com o sindicato. Certo. Essa comunicação que é feita para o sindicato, você que atua no segmento de hotéis, e você já atuou também para motel, mas é o mesmo sindicato. No caso, assim, quem faz essa comunicação? É a contabilidade ou é o empresário do segmento que tem que entrar em contato com o sindicato? Isso vai conforme o contrato que cada empresa tem. Né? Hoje os acordos, por exemplo, a empresa pode formar o seu próprio acordo, ou as contabilidades podem também dar esse apoio para formular, né? Nós estamos gerando um modelo padrão de acordo para os nossos clientes, e caso ele tenha alguma situação específica, ele mesmo pode fazer essa alteração, conforme a necessidade da empresa. Mas sim, a gente fornece hoje, por exemplo, um modelo padrão para um acordo de suspensão, um acordo de jornada de redução de jornada, mas pedimos para que as empresas entrem em contato com os sindicatos para fazer essa comunicação. Ah, bacana. Então é o empresário que tem que ir lá, mandar e-mail ou mandar uma carta registrada para poder notificar o sindicato. E geralmente qual é o prazo que o empresário tem que aguardar para dar sequência nesse acordo? Hoje a própria MP ela trata de um prazo de 10 dias. A minha bateria tá... Só vou pegar meu carregador aqui. Tranquilo. Pode pegar o carregador aqui. Um pouquinho para evitar. Carregador é muito importante nessa hora, a gente tem que ficar antenado. Então você, moteleiro aí, que já está com a bateria quase acabando, pega o seu carregador, coloca na tomada e não perde essa live, que tem muita coisa ainda pela frente que o Thiago vai passar para a gente aí.
prazos, bem como quais são os impostos que a gente pode postergar, moteleiro. Eu sei que às vezes você está pensando, o que eu faço com o meu motel? O que eu faço com essa enxurrada de obrigações entre FGTS, INSS, o que eu posso fazer? Então, assim, não perca que o Thiago vai poder responder tudo isso e muito mais para você. Tá me ouvindo, Thiago? Já botou carregar o celular? Botei Bacana, carregar, bacana. tudo bem? Tá, tô ouvindo bem, bacana. Então vamos lá. Obrigado. Continuando, qual que é o prazo ali, voltando, que o retorno que os motéis, que eles têm que aguardar aí, que para poder dar sequência no acordo que é feito, tanto na parte de suspensão da jornada, como... Não tem um prazo definido, né? Porque isso não saiu na medida provisória também. Então, o primeiro passo é, de fato, fazer essa conversa com os colaboradores, né? Seja ela individual ou coletiva, e logo em seguida já fazer essa comunicação com o sindicato. Para aqueles que já têm um contato mais direto com o sindicato e já deixar ao par deles do que vai ser proposto para os colaboradores, já está saindo na frente também, mas não tem um prazo definido. O importante é que seja feito de forma simultânea já, né? Bacana, então tá. Então, moteleiro, não esqueça, entre em contato com a sua contabilidade, já veja os prazos, já comunique, avalie a tua situação financeira, que esse é o ponto principal, né, Thiago? Analisar o seu fluxo de caixa, analisar toda a parte do seu custo operacional. Uma dica que eu dou nesse caso é você pegar o teu último faturamento, moteleiro, e avaliar 50 por trabalhar com 50%. Que nem o Thiago comentou, você não vai ter uma retomada para o teu ápice do teu faturamento. Isso vai ser algo gradativo. Você não pode esquecer disso. Não vá achando que o teu faturamento vai voltar como era ali em fevereiro, março, porque não vai ser assim. Ainda vai ser algo mais caro, um degrau por vez, que as pessoas vão voltando à normalidade, até porque tem vários decretos de governos estaduais e municipais que estão ainda barrando o funcionamento de muito motel e hotel, né? Então, até aqui em Santa Catarina a gente tem alguns decretos municipais que não estão deixando os motéis operar. Já outros, os prefeitos não estão se opondo, estão seguindo a mesma coisa que o governador tem colocado. Então, você, moteleiro, não pode perder os prazos. Faça a comunicação, faça a suspensão com base no teu faturamento, na tua análise financeira. É o momento de você sentar em cima do teu fluxo de caixa, do teu faturamento e poder analisar ponto a ponto qual item você está tendo maior despesa. Lógico, a gente sabe que é a folha de pagamento, mas você tem que analisar ponto a ponto para que você possa cumprir todos os prazos, conseguir entrar nessas medidas provisórias para você poder ter esses benefícios que o governo está colocando aí para qualquer empresário do Brasil. Vamos continuando com as perguntas aqui, Thiago. Hoje, quais são os principais impostos que podem ser postergados? Exemplo, INSS, FGTS, Simples. O que eu posso fazer e o que eu não posso? O principal em relação à atividade moteleira, se tratando aí do Simples Nacional, é o próprio Simples, as empresas que estão enquadradas no Simples Nacional. Simples Nacional referente aos meses. Thiago, tá me ouvindo? Foi a minha conexão que caiu? Foi a do Thiago? Foi a do Thiago que caiu. Eu vou chamar ele novamente. Bom, Moteleiro, vai dando um coraçãozinho aí, vai fazendo suas perguntas. O Thiago tem muita coisa para falar para a gente ainda, tá? Mas a gente precisa saber se o conteúdo está agradando vocês e se as informações estão sendo bacanas. Então você tem que compartilhar, clica aqui no coraçãozinho que você vai estar ajudando a gente a saber que esse conteúdo está te ajudando de alguma forma. Vou chamar o Thiago aqui novamente.
Opa, Thiago voltou aí. Estabilizou a conexão, Thiago? Não, de tecnologia não é muito a minha praia. Não, vai dar certo, vai dar certo. Vamos continuando. Então, vou repetir aí a pergunta, Thiago. Quais são os impostos hoje que o governo liberou para serem postergados pelas empresas que são do Simples ou estão em outra faixa tributária? Roberto, o principal é o próprio Simples Nacional, né? Para as empresas que estão enquadradas no Simples Nacional, acredito que é a grande maioria hoje nessa atividade, prorrogando as competências de março, abril e maio. Então, a iniciativa do governo é para ganhar fôlego de caixa, né? Você deixa de recolher esses impostos e pode recolher no futuro. Essas, por exemplo, a do Simples Nacional, o vencimento vai ser outubro, novembro e dezembro. Então, trouxe aí um período importante para recolher isso na frente. Como são impostos? Muita gente diz, mas eu preciso que diminua o imposto, que diminua. Como é um imposto sobre o faturamento, então, de fato, você só vai ter o custo em relação àquilo que você estiver vendendo, né? Então, para quem está fechado, não teria essa preocupação. O FGTS, sim, ele mesmo, a empresa estando fechada, alguns funcionários você vai ter um custo por um período, pelo menos, né? Então, vai gerar um custo com o FGTS. Esse não foi reduzido também, mas ele foi prorrogado, ele pode ser parcelado. Então, algumas medidas para aliviar o caixa, né? Depois a gente tem também reduções no PIS e COFINS, para quem não é Simples Nacional, né? Então, prorrogando também, ganhando fôlego de caixa. Então, até agora, as medidas elas foram para amenizar o caixa, né? Jogando os impostos para frente. Os principais são esses, né? O Simples Nacional, o INSS, somente a parte patronal, a parte que é do colaborador, ela não foi prorrogada, que há também essa expectativa, né? Que a parte do INSS seja prorrogada. E o fundo de garantia também com a opção de parcelamento no futuro. Tá. Em relação ao FGTS, o INSS ali, ele é reduzido, não é verdade, Tiago? Porque como eu tenho uma redução da jornada de trabalho, o funcionário vai ganhar menos. Então, como o INSS e o FGTS ele é baseado no salário do funcionário, eu acredito que ele também reduz. E isso acaba até ajudando o empresário nesse momento. Sim, essa redução é de fato, né? Então, aproveitando aí as reduções através da suspensão ou jornada de trabalho, sim, vai ter uma redução também desses encargos, né? O percentual é o mesmo, né? Porém, sobre uma base menor. Então, por isso que é de fundamental importância tomar essas iniciativas com agilidade, né? Seja a redução ou a suspensão, por consequência também você vai ter encargos menores. Bacana. E em relação ao moteleiro, você falou antes que os impostos vão poder ser jogados para frente, né? Mas eu acho que o moteleiro tem que pensar um pouquinho. Lógico, é bacana jogar para frente, mas como eu falei, ele tem que sentar em cima do seu fluxo de caixa, né, Thiago? Porque se ele não cuidar, lá outubro, novembro e dezembro, ele vai ter dois impostos para pagar, né? O que ele está deixando agora de pagar e o que ele vai jogar lá na frente para pagar dois, não é verdade, Thiago? Com certeza, esse é o medo de todos, né? Além da insegurança do que a gente vai ter até final do ano, pelo poder, a capacidade de consumo, né, das pessoas, para todas as áreas, seja de alimentação, seja de vestuário, seja de lazer, ou seja, eu vou ter menos faturamento, né? Seja em julho ou em agosto, conforme o prazo que a gente retomar, mas isso vai se estender até final do ano. Então eu vou ter que chegar em dezembro, ainda vou ter que arcar com um imposto não dobrado, mas pelo menos o valor também somado a desse período. Então o controle do fluxo de caixa nunca se foi tão importante, né? Para quem sobrevivia com um curto prazo de 15 dias ou de 30 dias, né? Ou seja, sobreviver significa que eu dependo do faturamento da semana que vem para poder pagar minhas contas. E pouco se fazia controle de fluxo de caixa, porque todo empresário tem uma sensação de segurança de que na manhã vai entrar algum dinheiro, né? Ou final de semana vai entrar, ou quando eu tenho alguma promoção vai entrar algum dinheiro. Então, é por isso que se vive com pouco controle nessa área, né? Você acompanha através do sistema
Quantos empresários deixam de fazer esse tipo de controle do seu fluxo de caixa? E agora não utiliza por não conhecer, né? Ou por achar que ainda assim agora eu não tenho o que fazer, não entrar dinheiro, daí mesmo que eu não tenho que controlar. Essa é a hora realmente de controlar, né? De poder saber por quanto tempo você pode sobreviver. Eu tive ontem com um empresário, hoje também, os dois, por coincidência, fizeram a mesma pergunta. No caso deles, eles já puderam retomar a operação, né? E o objetivo da nossa conversa foi, simulando um faturamento de 50%, quanto que eu preciso reduzir ainda dos meus gastos? Reduzindo o meu faturamento em 30%. Então, eles pediram simulações de redução de faturamento para saber quanto que eles precisavam reduzir para sobreviver aí por 30 ou 60 dias. Né? Então, são atividades que retomaram essa semana, inclusive, o comércio, né, uma deles, a outra é uma indústria, então eles já estão com o pessoal em casa, já reduziram bastante, mas o objetivo é esse, é saber, caso eu tenha metade do meu faturamento para o mês de maio, quanto que eu preciso reduzir ainda? E o porquê da importância disso, Roberto? Mais uma vez eu vou reforçar. Em maio volta tudo ao normal, eu posso ter a minha folha completa. Não, não tem necessidade. Fazendo esse cálculo do fluxo de caixa, você pode pensar, poxa, eu vou deixar parte do pessoal ainda com o contrato suspenso, porque eu não vou retomar 100% do meu faturamento, da minha entrada de caixa. E para chegar nesse tipo de conclusão, tem que fazer cálculo, né? E o controle do fluxo de caixa é fundamental para chegar nesse tipo de conclusão. Tem muito moteleiro, muito empresário e moteleiro que não faz isso, né, Thiago? Você atua também como consultor financeiro. Essa é uma outra live que nós vamos trazer o Thiago para falar sobre consultoria financeira, que vai ser muito bacana aí para agregar mais resultado e vocês conhecerem um pouco mais do trabalho do Thiago, que ele pode ajudar muito aí empresários do segmento a ter uma luz no final do túnel, né, Thiago? É isso que é a parte mais importante dessa análise que é feita, é que o moteleiro tem que poder enxergar no seu fluxo de caixa e fazer toda essa análise para ver uma luz no final do túnel. Porque se ele não vê uma luz, como é que ele vai continuar operando? Se ele não analisar o fluxo de caixa, se ele não voltar para números, né, Thiago? Perfeito, tem que ter informação, né? Parece muitos, eu sei que nessa hora penso, eu não tenho nenhum real entrando, não adianta fazer muito cálculo. Adianta sim, porque isso é a sobrevivência do seu negócio, né? Então, e é fundamental para tomar essas decisões aí, principalmente a gente está voltando bastante para essa parte das MPs, com a parte dos empregados, né, que é um custo alto para os moteleiros, como eu falei, de 30% a 40%, pelo menos do seu faturamento é para mão de obra, mas esse controle do fluxo de caixa é porque eu preciso rever todos os meus contratos agora, né, com fornecedores, com aluguel, com insumos, de todos os lados, os boletos que já foram contraídos, né, as contas que eu já tenho, que estavam aí para vencer, então eu preciso renegociar. Então o controle do fluxo de caixa nessa hora também tem essa função, ou seja, esse passivo que eu já estou deixando em aberto, como é que eu vou negociar com um fornecedor, sendo que eu não tenho ideia se eu vou poder pagar, né? Isso também é algo que a gente vê na prática. Prorroga para mim por 15 dias. Daí vai chegar daqui a 15 dias e você continua não tendo dinheiro, né? Então, tendo essa informação de qual é o meu fluxo de caixa, até mesmo, né, Roberto? Porque se eu não tenho caixa, eu vou ter que buscar uma linha de crédito, por exemplo, né? Vou ter que ir no banco e quanto que eu vou pegar? Vou pegar 10 mil, vou pegar 50, vou pegar 100? Por quanto tempo isso vai me alimentar? Então, não há outra forma de fazer a não ser, né, fazendo aí montando um fluxo de caixa, sugiro de no mínimo 30 dias, até para você for angariar um recurso no banco, né? Hoje, a maior dificuldade que a gente está tendo em relação a qualquer tomada de decisão é porque a gente não tem ideia de prazo, né? A gente não tem ideia quanto tempo ainda vai se estender e a gente nem vai entrar aqui na área da medicina para tentar adivinhar algum prazo,
né? Hoje a gente vai andando conforme os decretos do governo e é assim que tem que ser seguido. Mas, diante do que a gente viu até agora, no mínimo 60 dias eu vou precisar me organizar com fluxo de caixa para poder retomar depois, né? Porque alguns não vão ter nem oportunidade de abrir novamente. Você acredita que vai ter muita empresa que não vai conseguir dar a volta por cima, Thiago? Que vai fechar as portas? Qual é a tua perspectiva, a tua análise aí de mercado que você tem acompanhado entre os próprios clientes da Service e outros cenários que você tem ouvido de outros empresários do segmento, tanto de hotelaria e motelaria, que você tem ouvido? Infelizmente, essa é uma realidade que sempre acontece, Roberto. Por um momento desse, e esse é um momento ímpar. A gente nunca viveu uma recessão econômica de tal maneira, né? Pelo menos na minha geração, eu nunca passei por isso por tanto tempo, né? De a economia toda parar. A gente não está falando de um setor isolado ou por uma eventualidade, né? Como uma catástrofe que a gente já passou aqui na região. A gente tem uma ideia de que passamos por uma dificuldade, mas a gente sabe que daqui a uma semana a gente já vai poder trabalhar de novo. E agora a gente não sabe quando vai poder trabalhar de forma normal de novo, né? Apesar de o estado de Santa Catarina estar se movimentando aí, os negócios estão abrindo novamente, mas a gente vive numa insegurança de que amanhã pode fechar de novo, né? Conforme andar aí a cura do vírus. Infelizmente, sim, muitos negócios vão fechar, né? Não vão ter condições de abrir novamente. Vínhamos num momento bem positivo, né? Isso é uma fala muito constante, passando aí 2 anos bem difíceis da economia, então esse ano era um ano de muito otimismo, mas são realidades muito distintas, né? Então, quem é que não vai conseguir reagir agora? É quem já vivia numa dificuldade de caixa, né? Já não tinha condições de bancar 7 dias da sua operação ou 15 dias e agora está tendo que bancar 60 dias, então não consegue mesmo. Vai ter que buscar outras fontes de renda, né? Mas não vai ter condições de bancar sua folha de pagamento ou de fazer compra, né? Porque imagine um restaurante, por exemplo, ter que comprar totalmente seu estoque para poder abrir, né? No ramo moteleiro, voltar com todos os seus funcionários, equipar de novo todo o seu negócio para poder abrir as portas. Então, infelizmente, alguns vão acabar não tendo essa condição e aí vai surgir a situação ou de vender a empresa ou mesmo de fechar, né? Quem já estava com essa intenção, né? Porque já vinha de período de dificuldade, nesse momento acaba não tendo condições de reagir. Entendi. Outro ponto aqui, o que você pode falar para os moteleiros que estão com a gente aí, que eles têm que cobrar da contabilidade nesse momento? Você já falou que tem que cobrar que ela esteja aberta, né? Então tem muita contabilidade que você citou que não está aberta e não deixou nenhum contato para os seus clientes de, eu estou aqui, você pode me chamar, a gente está operando. Você acredita que esse tipo de atuação, esse tipo de contabilidade, ela vai danificar a sua carteira de cliente, o seu cliente, de alguma forma? Ou você acredita que isso não vai trazer grandes problemas para os clientes? Eu acredito que vai trazer, né, Thiago? Sem dúvidas, né? Esse é um momento que todos aqueles que você tem como parceiros, eles têm que reforçar essa parceria, né? É lógico que esse comentário que eu fiz de estar aberto é porque na prática a gente teve sim ligações de empresários que estavam com sua contabilidade fechada, mas eu acredito que isso é uma exceção à regra. A grande maioria a gente percebe que está trabalhando, está atendendo e está tendo um serviço além do normal até, né? Porque a demanda é um gargalo, né? Todos têm o mesmo interesse no mesmo momento, né? Todo empresário agora ele quer ou uma informação de balanço para passar para o banco para poder ter uma linha de crédito, ou ele precisa de uma informação para o seu negócio, ou ele precisa de algo relacionado especialmente aos funcionários. Então, está havendo uma demanda muito maior, né? Então, é até necessário, em alguns momentos, ter um pouco de paciência, né? Porque ao mesmo tempo que você quer dar férias para 10 funcionários ao mesmo tempo, todas as outras empresas também têm esse interesse, né?
Então, é um apelo até aqui da parte da classe contábil, né? Tem um pouco de paciência, porque a mesma necessidade que você tem, vários dos seus colegas empresários também têm, né? Mas é necessário ter estrutura para atender, Roberto. Então, como dever, como papel, é sim, estar atento da legislação, né? A legislação é algo que depois que sai, ela precisa ser muito bem interpretada para poder ser aplicada da melhor maneira. E uma das maiores dificuldades que a gente tem é o delay entre sair uma MP, por exemplo, e os sistemas do governo estarem prontos para receber essa MP, né? Porque a partir do momento que ela é lançada, até a Caixa Econômica, até os sistemas do governo estarem prontos para isso leva um tempo, né? Por isso que em algumas situações a gente não tem essa agilidade, né? Que é uma dificuldade também. O empresário já quer algo pronto, mas ainda não tem. Então, é fundamental que tenha estrutura e eu tenho certeza que vai vir uma segunda etapa, né? De ter uma necessidade maior ainda das empresas junto com a contabilidade, que é justamente para ter essa retomada, né? O que eu vou fazer após a crise, né? Após um endividamento que eu criei durante esse período, eu abri um buraco, agora eu vou ter que fechar esse buraco financeiro. E aí, mais uma vez, é importante que você tenha aí, seja um consultor financeiro, seja o contador, seja o financeiro da sua empresa, né, que é uma pessoa que está ali vivendo essas dores também todo dia, para poder colocar essa casa em ordem novamente. Bacana. Tiago, como consultor financeiro que você atua em alguns segmentos, você acredita que como está dando essa retração e os empresários estão tendo problema para quitar as suas dívidas, vale a pena ele pegar um empréstimo bancário ou não? Vale a pena ele analisar uma linha de crédito? O que você indicaria para o empresário moteleiro que às vezes, em muitos dos casos, ele vê o que vende de manhã, paga boleto à tarde? Isso é uma grande realidade de muito empresário. Eu sei que às vezes, moteleiro, você tem uma grande programação financeira, você consegue fazer isso, mas não é o cenário da grande maioria, né? Hoje a gente sabe que a liquidez de muitas empresas de prestadora de serviço é 27 dias. Então, assim, Thiago, conta pra gente aí em relação à parte de a dívida que eu adquiri nesse percurso. Vale a pena eu buscar uma linha de crédito para tampar esse buraco e ficar com um buraco só? Ou vale a pena eu ficar com vários buraquinhos e tampando depois? Pegar dinheiro de banco, de terceiro, não é um luxo, né? É uma necessidade. Então, sem dúvida, quem vai fazer isso é porque acabou a sua reserva, né? Talvez teve tanta dificuldade para criar essa reserva diante de um momento que a gente vinha crescendo e pode ser que em menos de 30 dias ele já queimou essa reserva, mas os compromissos ainda não foram liquidados e ainda tem o futuro, né? Então, vale a pena sim pegar um empréstimo. Hoje, felizmente, na prática já estão vindo linhas bem para capital de giro, linhas, né? Os próprios bancos estão criando isso. Tem algumas linhas vindo do governo também, que são bem interessantes, taxas de juros reduzida, carência, né? Carência é o que há de melhor dentro de uma proposta hoje de empréstimo, né? Seja uma carência de 90 dias, de 180 dias, sem dúvida, por mais que vai ter uns juros, a gente sabe que está pagando juros durante esse período, mas a grande maioria vai fazer isso por necessidade. É mais em conta, sim, do que muitos juros que você vai pagar de limite de conta corrente ou até mesmo de boletos que serão prorrogados, mas vão ter juros. Então, eu acredito, sim, que a captação de recursos aí num banco vai ficar mais em conta. Mas isso não impede de você fazer negociações diretas, né? É uma oportunidade, e todos vão ter que fazer isso, de negociar com todos os seus fornecedores. Então, não quer dizer o fato de eu ter ido lá no banco, o banco me emprestou dinheiro, eu vou sair pagando todo mundo desenfreadamente e amanhã eu posso estar sem dinheiro e estar com a mesma situação. Então, sim, já vá abrindo aí linhas de crédito, né? Mas o mais importante é assim, entre em contato com seus fornecedores, né?
Em relação aos funcionários, tem essas medidas que a gente comentou aí, das medidas provisórias. Então, é uma forma também de reduzir custo, de postergar, fazer um fluxo de caixa, mas não deixe de negociar com seus fornecedores, né? Porque estamos todos na mesma situação. E, na prática, a gente está vendo, sim, contratos de aluguéis sendo negociados, contratos de prestadores de serviço, seja de um contador, seja de um advogado. Então, não deixe de fazer a tarefa de casa também, de olhar cada uma das suas contas e fazer uma negociação direta, né? Se eu tenho caixa suficiente e eu consigo negociar sem pegar dinheiro do banco, ótimo, né? Parabéns, você já tinha o seu colchão bem formado. Agora não, eu preciso pegar um dinheiro no banco, não deixe de fazer as negociações diretas também. A gente sabe, até foi uma pergunta, um comentário aqui deixa eu pegar o nome dele aqui, foi do Klebert. Ele coloca aqui que motel sempre houveram restrições para a linha de crédito. Bom, a gente sabe que isso é verdade, né, Thiago? O moteleiro sempre tem aquelas restrições, onde os bancos acabam não dando tanta linha de crédito. Mas eu acredito que isso já caiu meio que por terra, né? Porque você tem um bom contato com o seu gerente e o gerente vai poder te dar uma boa linha de crédito, analisando o seu perfil de negócio, e você vai conseguir conversar. Se você não conseguir com o teu gerente, eu acho que está na hora de você pegar e ir no vizinho da esquina, no outro banco, apresentar sua proposta, e aí que entra a contabilidade para fazer a prestação de contas, o quanto de liquidez o teu negócio tem, o quanto você tem de faturamento dentro da contabilidade, que vai ser usado para analisar o teu perfil de quanto o banco pode te liberar, né, Thiago? Sem dúvida, o risco vai ser maior para os bancos. Então, ao mesmo tempo que eles têm muito mais oportunidade de ofertar nesse momento, mas o banco toma suas medidas também, porque não adianta sair emprestando dinheiro e não receber depois, né? Então, é natural que as restrições, as dificuldades vão ser maiores, mas as opções também são maiores, né? Estão saindo linhas especiais para esse momento, né? Eu já tive no banco, já recebi visita de gerente de banco, até para poder ofertar isso para os clientes, e eles apresentaram linhas especiais para esse momento, linha que não tinha antes e apareceu, né? Então, há também o interesse das instituições financeiras em fomentar esse mercado, né? Mas a análise de crédito, ela vai continuar fazendo seu papel, né? Evitando o risco de não receber isso no futuro. Então, isso é cada um fazendo seu papel, né? Não quer dizer que muita gente precise de dinheiro, que eles vão fechar o olho e vão sair distribuindo também, né? Então, eles vão ter que fazer a tarefa deles. Mas existem, sim, linhas que podem ser bem oportunas nesse momento. Bacana. Então, assim, Thiago, a gente só tem mais um minuto aí para a gente complementar. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os empresários que estão aí assistindo a gente ao vivo, e depois vão poder assistir isso nas nossas redes sociais também. A gente vai deixar gravado por 24 horas, e depois essa live vai para o YouTube lá, para a galera poder assistir posteriormente todo esse nosso bate-papo aqui. Pode deixar uma mensagem para a gente aí, Thiago? Roberto, primeiro um agradecimento a quem participou, quem mandou dúvidas aí, né? Tem o meu contato também, fiquem à disposição para a gente trocar uma ideia. A minha sugestão não demore para tomar as atitudes, né? Os negócios, eles são muito sensíveis, cada dia é importante. Então, tenha os seus parceiros certos para essa hora certa, e a decisão tem que ser tomada todos os dias. E não significa que a decisão tomada hoje você não tenha que mudar ela na semana que vem, né? Se tiver que dar uma suspensão do contrato agora e de repente retomar, não tenha medo de fazer isso. Só não pegue por deixar de tomar as atitudes agora. Então tá, te agradeço, temos 20 segundos aqui, Thiago, eu te agradeço imensamente por esse tempo, Thiago, você foi top, e tenho certeza que nós vamos evoluir muito no nosso próximo bate-papo sobre gestão financeira. Você, moteleiro, não pode perder. Um grande abraço e até mais, galera. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.